Já parou para pensar como um conjunto de textos consegue sobreviver a 1000 anos de guerras, impérios que desmoronam e, bom, todo tipo de mudança cultural? Pois é, essa é a história impressionante da Vulgata, uma verdadeira jornada sobre como um livro fundamental foi guardado e protegido durante uma das épocas mais conturbadas da história. Vamos mergulhar nisso? Para a gente entender por que a Vulgata foi tão importante, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho do Império Romano. A situação, para ser sincero, era um verdadeiro caos de textos. Pensa só, dezenas de traduções latinas das escrituras circulando por aí. Algumas eram super elegantes, bem escritas, mas teologicamente meio duvidosas. Outras eram bem literais, fiéis ao original, mas com uma gramática, digamos, rústica. O objetivo ficou bem claro. Era preciso ter um texto só, unificado e confiável. E essa bagunça toda não era só um problema para estudiosos, não. Imagina a confusão que isso não causava para a administração da igreja e principalmente para a fé das pessoas. Afinal, qual versão era a certa? Qual delas tinha a mensagem mais fiel? Essa biblioteca de confusão acabava enfraquecendo a autoridade e a clareza da mensagem. E foi daí que nasceu um dos projetos intelectuais mais audaciosos da Antiguidade Tardia. A missão era basicamente criar uma única Bíblia em latim que virasse o padrão para todo o mundo ocidental. Uma tarefa, assim, monumental mesmo, e que mudaria para sempre o rumo da história. Então vamos ao ponto principal. O que foi, afinal, a Vulgata? Foi exatamente isso, a solução para o caos. E o nome Vulgata vem do latim Vulgata Editio, que quer dizer algo como edição de divulgação comum. Isso porque ela foi escrita no latim popular, o vulgar da época, justamente para ser acessível para todo mundo. E essa tarefa gigantesca caiu toda nas costas de um homem só, Jerônimo. E ele não só revisou o que já existia. Não, ele fez algo que era revolucionário para a época. Ele foi direto nas fontes originais, em hebraico e grego. Um trabalho de erudição que é difícil até de imaginar. Mas olha, criar a Vulgata foi só o começo da história. Com a queda de Roma surgiu uma nova pergunta. Talvez ainda mais difícil. Como é que a gente vai preservar esse texto? A resposta veio dos mosteiros espalhados pela Europa. A partir daí, a história da Vulgata se torna uma história de sobrevivência. E esse processo mostra bem o esforço absurdo que era envolvido. Não existia impressora, né? Cada cópia era feita à mão pelos monges escribas. O processo começava com a preparação super cuidadosa do velino, que é um tipo de pergaminho feito de pele de animal. Depois, o texto era copiado letra por letra, com pena e tinta. E por fim, muitas vezes, as páginas eram iluminadas, ou seja, decoradas com artes super detalhadas, às vezes até com ouro. Cada livro era uma verdadeira obra de arte. E por quanto tempo esse processo manual durou? Por mais de 1000 anos. É isso mesmo. Durante um milênio inteiro, a sobrevivência desse texto dependeu totalmente do trabalho duro e dedicado desses escribas, a maioria anônimos. É uma escala de tempo que a gente mal consegue conceber hoje em dia. E qual foi o legado de tanto esforço? Bem, o impacto dessa preservação foi gigantesco. A Vulgata não foi só um livro religioso, ela se tornou um dos pilares da nossa cultura, influenciando tudo, desde os manuscritos antigos até o surgimento da imprensa. Essa linha do tempo aqui dá uma boa ideia da longevidade da Vulgata. Pensa bem, foi concluída lá por volta de 405. Depois, padronizada por Carlos Magno, lá no século IX, e foi o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg em 1455. E a autoridade dela foi reafirmada oficialmente mais de 1100 anos depois de ter sido criada, lá no Concílio de Trento. Incrível! O resultado de tudo isso é que a Vulgata se tornou muito mais que um livro. Ela foi, de certa forma, a matriz de uma civilização. É só pensar nas grandes catedrais góticas com aqueles vitrais lindos contando as histórias da Vulgata para uma população que não sabia ler. Ou em como várias frases e expressões do latim da Vulgata entraram no italiano, no espanhol, no francês. Na teologia, então, nem se fala. Conceitos como graça, penitência, foram debatidos por séculos com base na tradução exata de Jerônimo. Ela não foi só uma ponte, foi a estrada principal por onde a cultura ocidental viajou. E isso nos traz de volta ao ponto de partida. Por trás de toda a história da teologia, da arte, a lição fundamental dessa nossa análise é sobre preservação. É sobre o que é preciso, em termos de esforço humano, para garantir que o conhecimento simplesmente não se perca com o tempo. O Salmo 119 fala de uma palavra eterna, que está firmada lá nos céus. A história da Vulgata é como se fosse a versão terrena dessa ideia. O esforço humano imenso para tentar afirmar essa palavra aqui na Terra, passando ela de geração em geração contra tudo e contra todos. Então, o que a gente tira disso tudo?
Acho que a principal aplicação é um sentimento profundo de gratidão. Gratidão pelo trabalho monumental e quase sempre anônimo de incontáveis pessoas que dedicaram a vida a preservar não só esse, mas tantos outros conhecimentos, garantindo que eles pudessem chegar até nós hoje. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Olhando para o nosso mundo de hoje, digital, com essa avalanche de informação, o que é que a gente está criando que é tão vital, tão importante, que mereceria um esforço de 1000 anos para ser preservado para o futuro? Fica aí a reflexão.